Se você acha que entende o clima da Terra, provavelmente está errado. Todos sabem que nosso clima é mutável. Sua temperatura, suas chuvas, seus ventos e suas marés parecem mudar o tempo todo sem um padrão ou explicação que nem mesmo os meteorologistas conseguem acompanhar. Mas isso só serve para mostrar o quão vastos e complicados são os sistemas que governam o clima da Terra. Há tantos ciclos em jogo que pode parecer impossível entender exatamente por que nossos céus, os ventos e as marés se comportam do jeito que se comportam em um dia qualquer. E isso é particularmente relevante quando você ouve tantas vozes que argumentam a favor ou contra o impacto da humanidade no clima que estamos enfrentando. Alguns parecem se opor veementemente à ideia de que influenciamos significativamente nosso próprio clima, outros tratam isso como uma certeza absoluta. Onde está a verdade? Com o perdão do trocadilho, é hora de tomar um ar fresco. Dos ciclos de Milankovitch, aos padrões de vento atmosféricos, à influência do Sol ou da Lua, aos movimentos profundos dentro do núcleo ígneo da Terra, vamos abordar todos esses aspectos. Todos fazem a diferença. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. E no documentário estendido de hoje sobre os ciclos da Terra, vamos desvendar exatamente por que o clima está do jeito que está hoje. E o mais importante, se nosso clima é mais moldado por algo que pode ser visto de fora da janela ou visto pelo espelho. Vamos começar com uma visão geral das coisas. Se quisermos entender nosso clima global, precisamos começar pensando em nosso lugar no Sistema Solar. O que causa as estações com as quais estamos mais familiarizados? Provavelmente você já deve saber a resposta para essa pergunta, mas como ela servirá de ponto de partida para o que vem depois, vale a pena revê-la. Além disso, essa questão não é absoluta. Dependendo de onde você está no planeta, você pode experimentar a ausência de temporadas. De um modo geral, as estações que conhecemos são causadas como resultado da inclinação da Terra. Como nosso planeta gira em um ângulo inclinado enquanto orbita o Sol, um hemisfério aponta mais para o Sol durante parte do ano, enquanto o outro hemisfério tem o efeito oposto. Naturalmente, os hemisférios que estão voltados para o Sol tornam-se muito mais quentes, enquanto os que apontam para longe do Sol os tornam mais frios, criando as estações que conhecemos, verão e inverno. Este efeito torna-se mais aparente quanto mais alto ou mais baixo você estiver no planeta. Considere a pequena cidade norueguesa de Tromsø. Por causa de sua latitude mais alta, Tromsø não está apenas apontando mais para o Sol. A inclinação da Terra é tal que, de sua perspectiva, o Sol nunca se põe por alguns meses no verão e nunca nasce por alguns meses no inverno. Naturalmente, isso produz uma variação sazonal bastante única. Mas esse efeito diminui quanto mais perto do Equador você chega. Nessas regiões, a inclinação da Terra realmente não muda o quão perto ou quão longe do Sol a área está. E como tal, a região não percebe muita variação de temperatura. É tudo apenas uma questão de ângulos. A luz do Sol está atingindo o solo, permitindo que seus raios fiquem ao máximo concentrados? Ou eles estão batendo em um ângulo onde o mesmo número de raios é espalhado por uma área maior, diluindo sua força total? A resposta a essa pergunta pode fazer uma grande diferença na temperatura, o que é uma grande parte da razão pela qual o Ártico é muito mais frio que o Equador. No entanto, você sabia que a inclinação da Terra não é estática? Também não é o único aspecto sobre a órbita do planeta influenciando o quão quente ou frio estamos. Imagine por um segundo o conhecido modelo da Terra orbitando o Sol em um belo círculo, no plano do Sistema Solar. Neste modelo circulamos o Sol por causa de sua gravidade, mas esse modelo é muito básico. Na realidade, o Sol não é a única fonte de gravidade que nos atrai, embora seja maior. Muitos dos planetas exercem sua gravidade sobre a Terra. Planetas particularmente grandes como Júpiter, com uma massa de 318 vezes a da Terra, ou Saturno com 95 vezes essa massa. E nós, por sua vez, também os afetamos. Como todos os planetas giram em velocidades diferentes ao redor do Sol, esse puxar e soltar constante cria uma delicada dança, muito mais complicada do que um simples círculo.
Essa interação de aumentar e diminuir a gravidade tem muitos efeitos diferentes em nosso ângulo de inclinação, nossa órbita e até mesmo no plano em que ocorrem. De um modo geral, essas variações se estabilizaram em ciclos. E esses ciclos foram efetivamente descritos pela primeira vez pelo geofísico e astrônomo sérvio Milutin Milankovic em 1920 e, portanto, foram chamados de ciclos de Milankovitch. O primeiro desses ciclos que quero examinar é a mudança na forma de nossa órbita. Ao longo de um período de 100.000 anos, a órbita da Terra ao redor do Sol torna-se mais e menos elíptica. Naturalmente, se nossa órbita estiver mais próxima de um círculo, nossa distância do Sol permanece relativamente consistente e recebemos aproximadamente a mesma quantidade de luz solar durante todo o ano. No entanto, uma vez que nossa órbita se torna mais elíptica, há partes do ano em que estamos mais longe do Sol e, portanto, mais frios, e partes em que estamos mais próximos e, portanto, mais quentes. Acontece que o periélio da órbita da Terra, ou a parte em que estamos mais próximos do Sol, acontece aproximadamente em 3 de janeiro, enquanto o afélio, ou a parte em que estamos mais distantes, acontece aproximadamente em 4 de julho. Estou gravando isso no Brasil, o que significa que para o hemisfério sul, o mês de janeiro é sinônimo de verão. Embora estejamos na fase agora deste ciclo em que a órbita da Terra é mais circular do que elíptica, ainda experimentamos uma diferença de 7% na quantidade de luz solar que recebemos em janeiro em comparação com julho. Essa diferença de luz solar significa que os invernos no hemisfério sul são mais frios, enquanto os verões ficam cada vez mais quentes. No hemisfério norte, o inverso é verdadeiro. Por estarem vivenciando o verão nessa fase mais quente, seus verões são mais amenos e os invernos não tão rigorosos. E isso é apenas nesta fase do ciclo Milankovitch de 100.000 anos. À medida que a órbita da Terra se torna mais elíptica, essa diferença de 7% da luz solar se transforma em uma diferença de 23%, uma diferença bastante significativa. Você pode pensar que isso parece um pouco injusto para o hemisfério sul. O hemisfério norte se beneficia desse ciclo estabilizando suas estações, enquanto esse ciclo torna as estações do hemisfério sul mais extremas. Mas não se preocupe, outro ciclo está em jogo para fechar o círculo. Essa rotação sazonal atual ocorre porque a inclinação da Terra é consistente à medida que ela orbita o Sol, exceto pelo fato de não ser absolutamente consistente. Pouco a pouco, o ângulo em que o eixo da Terra gira também está mudando. Se move como se estivesse desenhando um círculo no céu acima, e um ciclo que dura 26.000 anos. Um resultado disso é que, embora nosso eixo norte esteja apontando para a estrela do norte, ou Polaris, esse não será mais o caso. Com o tempo apontará para estrelas diferentes, antes de finalmente voltar a apontar para Polaris. Outro resultado disso é que em 13.000 anos, o hemisfério norte terá seu verão em janeiro, enquanto o hemisfério sul experimentará um Natal com neve. Então o hemisfério norte experimentará uma variação sazonal mais profunda. Embora os invernos mais rigorosos sejam desagradáveis, pelo menos eles desaparecem depois de alguns meses, e isso não é nada. Existem ciclos de Milankovitch que criam invernos que duram milhares de anos. Ou, para falar com mais precisão, existem os ciclos de Milankovitch que ajudam a causar eras glaciais. Não entendemos completamente como as eras do gelo vêm e vão. Existem inúmeras teorias. No entanto, deve-se notar que alguns dos períodos de 100.000 anos das eras glaciais se alinham extremamente bem com os ciclos de Milankovitch de 100.000 anos. Por exemplo, existe um ciclo em que o plano no qual a Terra gira em torno do Sol sobe e desce ao longo de 100.000 anos. Essa mudança em sua inclinação orbital obviamente não explica por que a Terra estaria ficando mais fria ou mais quente. Afinal, a Terra ainda estaria à mesma distância do Sol. No entanto, ele se alinha tão perfeitamente com os períodos de tempo em que as eras glaciais ocorreram nos últimos 800.000 anos que os cientistas concluem que deve haver uma conexão. Talvez a poeira cósmica que se encontra no plano da órbita da Terra bloqueie alguma luz solar quando estamos em uma inclinação, mas não esteja no caminho quando estamos em outra? Isso poderia ajudar a explicar a ocorrência de eras glaciais durante esses períodos de tempo.
Seja qual for o caso, existe pelo menos um outro ciclo que influencia a chegada das eras glaciais à Terra, e talvez esse seja o mais importante para nós hoje. É a inclinação da rotação da Terra. Como mencionei antes, esse eixo de inclinação gira em torno do planeta, mas também muda o ângulo em que faz isso. Ao longo de 41 mil anos, alterna entre 22,1 graus e 24,5 graus. No momento, este ângulo está em 23,4 graus e encontra-se em declínio. E você pode pensar que isso é uma coisa boa. Quanto menor o ângulo de inclinação, menos extremas podem ser nossas variações sazonais de temperatura e mais quentes nossos invernos se tornarão. Certamente isso seria bom para evitar as eras glaciais. Surpreendentemente, é exatamente o oposto. Deixada por conta própria, essa inclinação decrescente nos levaria ao outro espalhamento das camadas de gelo e resfriamento do planeta, que atingiria seu pico em 9.800 anos. Não é a severidade do inverno que causa essa propagação, mas, estranhamente, é a suavidade dos verões. Quando ocorre o inverno, a neve se acumula no topo das montanhas e nas regiões polares frias. Nos verões quentes, essa neve tende a derreter. No entanto, se o verão for suficientemente ameno, a neve adere, tornando-se uma característica mais permanente da paisagem. A neve gelada é de cor branca e reflexiva, o que significa que a luz tende a rebater em vez de ser absorvida por ela. Isso significa que se a Terra estiver coberta de gelo, ela refletirá a luz solar de volta ao espaço e se tornará ainda mais fria, criando assim condições para ainda mais gelo. Em mais de um sentido da palavra, esse é um efeito de bola de neve. Estamos agora em um período interglacial. Este é um breve momento de calor que dura algumas dezenas de milhares de anos ou mais, intercalando uma tendência fria mais profunda e geral. Se não fosse por esse aumento mais quente, estaríamos realmente em uma era do gelo agora. E de uma perspectiva técnica, realmente estamos em uma era do gelo. Apenas uma que não estamos percebendo totalmente. Se não fosse por esse breve período interglacial quente, a humanidade teria experimentado gelo ao longo da história de toda a sua existência. Graças aos ciclos de Milankovitch, esse breve período de calor um dia chegará ao fim. Então, o inverno realmente chegará. Claro, isso está sob a suposição de que os ciclos de Milankovitch são os únicos fatores que influenciam as temperaturas globais. E embora tendências amplas com duração de 100 mil anos e aumentos intercalados a cada 41 mil anos sejam de fato demonstráveis e consistentes em partes do registro fóssil, a localização e a orientação de nosso planeta não são os únicos fatores importantes. Os níveis de CO2 e metano na atmosfera também são forças motrizes por trás das flutuações de temperatura global. E se não tivermos cuidado, assim como o gelo pode se acumular em um efeito de bola de neve, o desprendimento do gelo pode acontecer da mesma forma, mas ao contrário. Menos gelo significa menos reflexo da luz solar, tornando tudo mais quente, o que leva a menos gelo. Ainda assim, se os ciclos de Milankovitch são o único fator em ação, estamos caminhando para um futuro gelado. Os ciclos de Milankovitch que afetam o planeta atualmente estão trabalhando principalmente para estabilizar o sistema, deixando-nos em uma zona temperada e de temperatura relativamente uniforme. No entanto, chegará um momento em que eles tornarão as temperaturas, quentes e frias, mais extremas. Faríamos bem em manter os ciclos de Milankovitch em mente. O grande inverno pode demorar muito para chegar, mas um dia, nosso planeta o enfrentará novamente. A vida na Terra é cheia de variações cíclicas. Temos o dia e a noite, a mudança das estações e o fluxo e refluxo das marés. Muitas dessas mudanças acontecem em períodos relativamente curtos e podem ser previstas com precisão. Mas outros ciclos afetam nosso planeta em intervalos maiores e podem ser mais complicados de prever. Em um vídeo anterior, discuti o papel que os ciclos de Milankovitch desempenham na ocorrência de eras glaciais interrompidas por intervalos de aquecimento.
Mas, dada a vasta escala de tempo, é improvável que nossas próprias vidas sejam tão afetadas por eles. No entanto, há um ciclo climático que definitivamente afetará você: o El Niño Oscilação Sul, mais conhecido como El Niño e Laninha. Enquanto El Niño e Laninha se originam no Oceano Pacífico, seus impactos são sentidos em quase toda a Terra. E segundo alguns relatos, os efeitos mais fortes estão se tornando mais comuns. Nas últimas décadas, algumas das consequências destrutivas incluíram inundações, secas, escassez e morte em massa da vida marinha. De fato, um forte El Niño de 1998 causou a morte de cerca de 16% dos recifes de coral do mundo, dando início a um cataclísmico evento de branqueamento em massa que persiste até hoje. O El Niño Oscilação Sul, ou ENSO, é global e sem dúvida vai impactar você. Então, o que são El Niño e Laninha? Por que eles estão vinculados? E quais são seus impactos globais? Em nossa segunda parada em nosso tour pelos ciclos da Terra, é hora de descobrir. Se você acha que o nome El Niño parece mais uma história folclórica do que um fenômeno científico, você está certo. Durante o século XVII, os pescadores notaram períodos de água mais quente e pesca ruim que atingiriam o pico na época de Natal. Eles o chamaram de El Niño de la Navidad, que significa o menino da natividade, ou a criança do Natal. Não foi até o final do século XIX e início do século XX que os cientistas começaram a conectar uma variedade de eventos regionais aparentemente desconectados espalhados pelo planeta. Em meados do século XX, eles descobriram que essas não eram ocorrências regionais, mas fases de um fenômeno cíclico global chamado El Niño Oscilação Sul. O ENSO flutua com um intervalo médio de 5 anos, embora o ciclo possa levar entre 2 e 7 anos. Já acompanhamos esses ciclos há décadas, mas eles existem há muito mais tempo do que isso. Para entender por que ocorre a oscilação sul do El Niño, vamos primeiro ver o que acontece no Oceano Pacífico em condições normais. Os ventos sopram ao longo do Equador de leste a oeste. Esse é um produto do efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra. Aqui está um fato curioso. Se a Terra não girasse, o ar circularia de norte a sul, dos polos de alta pressão para a região mais quente de baixa pressão no Equador. Acontece que o ar circula pelos polos, mas se curva ao se aproximar do Equador. Em uma faixa circunferencial que se estende 30 graus ao norte e ao sul do Equador, às vezes conhecida como latitudes dos cavalos, o ar no hemisfério norte desvia para o sudoeste e o ar no hemisfério sul desvia para o noroeste. Esse canal de ar que se move para o oeste é chamado de ventos alísios. Acontece que eles não são importantes apenas se você for um pirata que vive no século XVIII. À medida que os ventos alísios sopram de oeste no Oceano Pacífico, e eles arrastam a água quente da costa da América do Sul em direção à Ásia. E conforme essa água quente se move para o oeste, a água mais fria sobe para substituí-la, um fenômeno chamado de ressurgência. Essa água fria é rica em nutrientes que alimentam o fitoplâncton, que por sua vez sustenta os ecossistemas de peixes e tudo que se alimenta deles. Então, como você pode imaginar, um choque nesse sistema teria um grande efeito dominó na vida marinha. Se é assim que as condições normais se parecem no Oceano Pacífico, pense no El Niño como uma interrupção do normal. Durante o El Niño, os ventos alísios enfraquecem. À medida que diminuem a velocidade, a água quente que estaria fluindo em direção à Ásia se acumula perto da costa das Américas, resultando em menos ressurgência de água fria. Isso, por sua vez, cria uma zona de ar quente e água mais a leste do Pacífico. Com menos ressurgência, os peixes que se alimentam do fitoplâncton migram ou morrem. A corrente de jato do Pacífico que cruza a América do Norte se move para o sul de onde normalmente ocorre. Como resultado, o norte dos Estados Unidos e o Canadá tendem a ficar mais quentes e secos,
enquanto a costa do Golfo e grandes partes da costa da América do Sul ficam mais úmidas. Peru e Equador recebem seus meses mais chuvosos de abril a outubro, e durante anos mais severos do El Niño, chuvas e inundações nessas regiões podem ser catastróficas. No severo El Niño de 1997 e 1998, inundações devastadoras bombardearam o Peru, derrubando pontes e enterrando favelas inteiras sob uma camada de lama de 1 metro de espessura. No total, 1/4 milhão de pessoas foram deslocadas de suas casas. A região de Tumbes, que normalmente é árida, recebeu inacreditáveis 16 vezes sua precipitação média anual. Fora das Américas, o El Niño desencadeia uma série de efeitos dominó que alteram significativamente o clima em todo o mundo. O aumento das chuvas na América do Sul normalmente coincide com um período pronunciado de seca no sul da Ásia e na Austrália. Fortes secas foram registradas na Índia, e um atraso na estação das monções na Austrália pode levar a incêndios florestais massivamente destrutivos. Devido às suas vastas extensões de pastagens, os incêndios florestais na Austrália são alguns dos mais destrutivos da Terra, e já existe preocupação sobre um evento que pode ocorrer no final de 2023. Os líderes estão compreensivelmente preocupados, dadas as recentes tendências de aquecimento. Você deve se lembrar que em 2020, em um ano sem o El Niño, os incêndios florestais causaram cenas de um pesadelo apocalíptico que deixou 50 milhões de acres de terra carbonizados. A Austrália é literalmente um barril de pólvora sobre o qual o El Niño paira como um proverbial lança-chamas. Então, as autoridades locais devem se preparar para o pior. Em escala global, a temperatura média da superfície durante o El Niño sobe 0,1 graus Celsius. Mas nem todos os eventos do El Niño são graves. Alguns podem ser bastante suaves, algo a ter em mente antes de apertar o botão de pânico. O El Niño médio dura de 9 a 12 meses, mas em raras ocasiões pode durar anos. O clima do mundo é um sistema bastante complexo que responde a uma série de fatores. Portanto, os efeitos do El Niño são mais bem compreendidos como relativos ao que seria a linha de base, e é por isso que não há 2 anos de El Niño iguais. Laninha é o lado oposto da oscilação sul do El Niño. Se El Niño é um evento quente, então Laninha é um evento frio, embora algumas regiões experimentem aquecimento. Como mencionei anteriormente, o El Niño ocorre quando os ventos alísios equatoriais diminuem, mas durante o Laninha, os ventos alísios ficam ainda mais fortes. Pense no El Niño como uma interrupção do normal, e no Laninha como algo além do normal. Os ventos alísios sopram ainda mais água quente da costa da América do Sul em direção à Ásia, resultando em mais ressurgência de água fria e rica em nutrientes perto das Américas. Para a pesca, isso pode produzir um frenesi alimentar. E se você gosta de salmão, bem, você está com sorte. Durante o Laninha, espécies de águas frias, como o salmão, se aventuram em águas tipicamente mais quentes, onde normalmente não conseguiriam sobreviver. Enquanto isso, na Ásia, um influxo de água quente equatorial produz condições úmidas, o oposto da seca ocorrida durante o El Niño, causando um aumento nos ciclones tropicais. Na América do Norte, a corrente de jato é empurrada mais para o norte. Isso causa seca no sudoeste dos Estados Unidos e chuvas no noroeste do Pacífico. Em 2022, Laninha exacerbou uma mega seca no sudoeste dos Estados Unidos, tornando-a a pior em 1.200 anos. Basta olhar para essa imagem do Lago Mead, onde fica a represa Hoover. Essa área clara é o chamado Anel da Banheira, normalmente coberto por água. Agora, com toda essa conversa sobre ventos alísios e correntes de jato, você pode estar se perguntando como Laninha afeta a temporada de furacões. Bem, dependendo de onde você mora, as notícias são boas ou ruins. O Atlântico costuma passar uma temporada de furacões muito mais severa durante o Laninha, porque a mudança na corrente de jato
produz maior instabilidade atmosférica no Atlântico Sul. Mas a bacia do Pacífico, na verdade, vê menos furacões, um sinal de quão drasticamente diferentes podem ser esses efeitos regionais. O El Niño tem o efeito oposto ao Laninha. Enquanto isso, na costa do Pacífico da América do Sul, você não verá as águas quentes do Natal que uma vez levaram os pescadores a apelidar de El Niño de la Navidad. Na verdade, há uma razão pela qual os pescadores já chamaram Laninha de El Viejo, ou o Velho. Durante Laninha, o clima no Peru e no Chile fica mais frio e seco, às vezes produzindo períodos severos de seca. O norte do Brasil, por outro lado, fica mais úmido durante os meses de dezembro a fevereiro, e as planícies da Bolívia podem receber inundações catastróficas. Na África, as condições dos anos de Laninha são basicamente o inverso do que durante o El Niño. A África Oriental tende a ter condições mais secas do que a média, enquanto o Sul tende a ser mais úmido do que a média. Então, onde estamos agora no ciclo ENSO? No momento da produção deste vídeo, a NOAA, ou Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, declarou o fim de um longo ano e meio de Laninha. Eles concluíram isso com base na medição da diferença na pressão atmosférica da superfície do Pacífico Ocidental e Oriental, uma métrica conhecida como Índice de Oscilação Sul-Equatorial. A última leitura do índice foi apenas 1,7 graus Celsius acima da média, tornando este um evento forte. Isso teria grandes ramificações, e a Índia já está alertando seus cidadãos sobre possíveis condições de seca. Para mim, esse é um excelente exemplo de como estudar os ciclos climáticos pode nos ajudar a preparar e promover a sobrevivência humana, não apenas nesse mundo, mas potencialmente em outros mundos também. Porque um dos aspectos fascinantes do ENSO é o nível de percepção que obtemos dele sobre os complexos sistemas climáticos da Terra. Compreender a interconectividade do clima do nosso próprio planeta será crucial se quisermos nos estabelecer em outros planetas, ou até mesmo terraformá-los. Se os humanos eventualmente empreenderem a enorme tarefa de terraformar Marte, Mercúrio, Vênus ou a Lua, ou talvez ainda mesmo um exoplaneta em alguma outra parte da Via Láctea, nosso sucesso provavelmente dependerá de nossa capacidade de entender as variáveis que intrincadamente interligam os sistemas climáticos e as biosferas. Esse dia pode parecer distante, mas ainda não é cedo para começar a sonhar. Se há algo que o El Niño nos mostra, é que os ventos do nosso planeta funcionam sob vastos ciclos que variam ao longo dos anos. No entanto, o El Niño não é o único exemplo disso. Utilizando a icônica frase de Game of Thrones, "O inverno está chegando", você pode perceber que esta é uma referência pop bem útil. Nesse programa de TV, os exércitos do Rei da Noite no norte estão presos atrás de uma gigante parede. Assim como no programa de TV, acontece que na Terra existe uma força poderosa e gelada no norte que está tentando transbordar seus limites e correr para o sul. Aquele poderoso inverno também é mantido sob controle por uma poderosa muralha que permite que as nações do sul desfrutem de condições relativamente tranquilas. Como no programa de TV, essa parede acaba sendo rompida em uma onda de gelo que desce e ameaça a vida de todos em seu caminho. Você pode não reconhecer do que estou falando? Onde fica esta parede e de que inverno gelado ela nos protege? A resposta para a primeira pergunta é um nome que considero particularmente interessante: o jato polar noturno. E acontece que o vórtice polar do qual ele nos protege é um frio cortante que não deve ser subestimado. O que é o vórtice polar e como o jato polar noturno nos protege disso? Para o nosso terceiro ciclo da Terra, é hora de observar os ventos atmosféricos com mais detalhes. Eu estava um pouco enganado quando falei de um vórtice polar. Na verdade, existem 2 vórtices polares, um em cada polo do planeta, e mesmo lá, cada vórtice vem em 2 partes. Um vórtice polar troposférico
girando na seção da atmosfera conhecida como troposfera, do nível do solo até cerca de 10 a 15 quilômetros. É aqui que reside 75% da massa total da atmosfera. Acima disso está o vórtice polar estratosférico, um fenômeno climático tecnicamente separado que tem seu próprio tamanho, ciclo sazonal e influência no clima global. Cada um desses ciclones maciços fica sobre o polo, girando com a rotação do planeta, com velocidades de vento que podem chegar a 240 km por hora. E por que esses ventos acontecem? A primeira peça do quebra-cabeça é a diferença de temperatura. Em locais como o Equador, onde a luz do Sol está mais concentrada, o ar é aquecido e começa a subir. Ao fazer isso, cria uma área de baixa pressão abaixo dele, que puxa o ar do seu entorno como um aspirador de pó gigante. Enquanto isso, em lugares como os polos, onde é muito mais frio, o ar se contrai e desce, criando zonas de alta pressão, onde as moléculas de ar querem se espalhar, como uma multidão de crianças em idade escolar sendo soltas em um campo aberto. Então, naturalmente, com essas duas forças em jogo, há uma tendência para o ar correr dos polos em direção ao Equador. Ventos frios congelantes estão constantemente tentando escapar dos polos norte e sul. Este modelo é um pouco simplificado, já que o vento não viaja em uma linha contínua do polo ao Equador. Em vez disso, como o ar do Equador esfria e desce muito antes do polo, em torno da latitude 30 graus, e o ar dos polos aquece e sobe muito antes do Equador, na latitude 60 graus, existem 3 células de ar em cada hemisfério em que o ar circula. As células polares, as massas de ar acima dos polos, e as células Hadley, as massas de ar acima do Equador. Ambas circulam da maneira orientada pela temperatura que descrevi. No entanto, a célula do meio, conhecida como célula de ferro, não é controlada pela temperatura. Como uma engrenagem, ela é arrastada pela rotação das outras duas células e gira no sentido oposto ao movimento delas. Em termos do nosso vórtice polar norte, isso significa que, uma vez que o ar do polo segue para o sul, ele é recebido por um vento mais quente viajando na direção oposta. E quando duas frentes aéreas de diferentes temperaturas se encontram, em vez de se misturar, elas se chocam. Então o vórtice polar fica preso, limitado, confrontando-se com os ventos vindos de todos os lados. Há mais em jogo aqui, no entanto. Se fosse por conta própria, o ar frio do norte poderia simplesmente deslizar sob o ar quente do sul, sem realmente ficar preso. Há uma segunda força em ação que redireciona esses ventos, girando-os em um vórtice que os mantém circulando os polos, em vez de descer em direção ao Equador. De onde vem esse giro? É devido a algo conhecido como a força de Coriolis. Em um mundo simples e plano, o vento frio dos polos viajaria em direção ao Equador, enquanto o vento quente do Equador flutuaria sobre ele em direção aos polos. Mas o mundo não é uma simples folha plana, é uma esfera rotativa. Você está viajando agora em algum lugar entre 0 km por hora, se estiver em um polo e decidiu assistir a um vídeo do Assum Brasil enquanto está aí, e 1.600 km por hora no Equador, de oeste para leste. Você pode não perceber esse fato porque tudo próximo a você está, em média, viajando na mesma velocidade, na mesma direção. Mas o que aconteceria se você viajasse do Equador em direção ao polo? A conservação do momento afirma que você ainda estaria viajando para o leste na mesma velocidade de antes, mas de repente a Terra abaixo de você não está viajando tão rápido. Lembre-se, no polo você teria uma velocidade 0 para o leste, mas simplesmente seria girado lentamente. Por outro lado, se você mantiver todo o seu impulso para o leste do Equador e viajar em direção ao polo, de repente, comparado a tudo mais, parecerá como se você estivesse viajando para o leste muito rápido. Na prática, isso significa que o ar sobe em direção a um polo a partir do Equador, seja em direção ao Polo Norte ou ao Sul. Não sobe direto, mas em grandes distâncias começa a se curvar em direção ao leste. Esse ar que viaja rapidamente para o leste é o motivo pelo qual se formam correntes de jato. Existem pelo menos 4 delas, abrangendo as lacunas entre as células de Hadley, as células de ferro e as células polares. A corrente de jato subtropical fica entre as duas primeiras e é um pouco mais fraca.
Mas as correntes de jato que nos interessam são as correntes de jato polares, afastando o ar gelado que se desenvolve nos polos norte e sul. Essas faixas de ar circundam o globo em um caminho quase contínuo, um pouco abaixo da fronteira entre a troposfera e a estratosfera. Elas têm apenas alguns quilômetros de profundidade, mas podem ter centenas de quilômetros de largura, e em seus núcleos o vento pode viajar a 400 km por hora. Como lembrete, ventos de mais de 120 km por hora se encontram no nível da força de furacões. A corrente de jato ao redor do Polo Sul é bastante estável. Seus ventos poderosos anulam os ventos polares que tentam deixar a massa de ar polar, levando-os junto com ela e arrastando toda a célula polar para um enorme vórtice que abrange a Antártica. Neste ponto, um observador atento pode ter notado uma falha nesse modelo. Se a conservação do momento significa que o ar que vai do Equador em direção ao polo vira para o leste, por que o ar que viaja do polo para o Equador não faz exatamente o oposto? Tem impulso zero, movendo-se para as zonas que têm consideravelmente mais impulso. Comparativamente, deve ser rapidamente deixado para trás, parecendo começar a girar para o oeste. Isso é verdade, mas o vento frio tem muito mais atrito para enfrentar quando começa a deslizar por baixo da frente quente e depois se arrasta pelo solo. Isso parece desacelerá-lo o suficiente para que o fluxo de jato contrário anule. É importante observar essa tensão em jogo, pois ela se torna muito mais importante no jato polar noturno. O jato polar noturno é a corrente de jato que limita o vórtice no Polo Norte. Especificamente, limita o vórtice polar estratosférico, mantendo-o sob controle durante a parte mais fria do ano para o norte, a noite polar. Aqui, durante os meses de inverno, o Sol fica totalmente ausente do céu, criando temperaturas ainda mais congelantes. Curiosamente, esse clima mais frio cria uma diferença de pressão mais profunda entre o ar ao redor do polo e o ar mais ao sul, e que na verdade fortalece as forças que criam o jato polar noturno. Ou seja, durante a parte mais fria do ano, esse ar gelado geralmente é bem contido. No entanto, isso nem sempre é verdade. Há fatores que podem atrapalhar uma corrente de jato. Existem certas zonas, como a fronteira entre o mar e a terra, ou a presença de uma grande montanha, que podem causar perturbações no vento. Os ambientes costeiros criam seus próprios ventos que podem sugar as correntes de ar, enquanto as montanhas forçam uma corrente de ar a contorná-la. Até mesmo outros fenômenos climáticos como o El Niño, que você pode reconhecer em um dos meus vídeos recentes, podem ter um impacto no caminho que a corrente de jato segue. Como a corrente de jato não é fixa, mas sim um ponto de equilíbrio entre uma série de forças opostas, colidir com tais obstáculos faz com que se desvie do seu curso. E quando começa a se desviar, balança para frente e para trás como uma corda tensionada. Ela muda de direção, não está mais em equilíbrio, se autocorrige e não está mais em equilíbrio novamente, e se autocorrige novamente em massivas ondas planetárias que fazem com que o jato polar noturno gire ao redor da Terra em vez de viajar em linha reta. E essas oscilações podem chegar a um ponto em que há uma brecha. O primeiro sinal disso vem na forma de um aquecimento estratosférico repentino, mais comum no final do inverno. Um grande evento de aquecimento estratosférico súbito pode representar um momento em que as temperaturas aumentam na região polar em até 50 graus Celsius ao longo de apenas alguns dias. Algo dentro do sistema da corrente de jato pode ser tão impactado que leva os ventos de oeste que se movem para o sul, dominando completamente a corrente de jato, revertendo parcial ou completamente seu fluxo. Não mais contido, o vento ártico se move para o sul e encontra o ar cada vez mais quente e empurra cada vez mais rápido para o sul para tentar equilibrar o gradiente. Toda a corrente de jato se curva e de repente muda de direção. Se reorienta massivamente, viajando pelo planeta para que regiões como a Europa e a América, geralmente com segurança no lado quente e temperado do jato polar noturno, de repente se encontrem no domínio do vórtice polar. E nesse momento, as forças do inverno finalmente chegam.
Você pode não ter percebido, mas uma dessas reversões da corrente de jato ocorreu agora em março de 2024, e foi uma reversão significativa, com a velocidade do vento fluindo tão rápido na direção errada que foi rotulada como uma das 6 reversões mais extremas já registradas. No entanto, por um golpe de sorte, o jato polar noturno não desviou muito de seu curso nesta reversão em particular, o que significa que não vimos os ventos polares gelados indo muito além do seu lar ártico habitual. Em vez disso, os ventos sugaram uma grande quantidade de ozônio das latitudes mais baixas, causando um aumento no ozônio acima do Polo Norte, muito preferível a um buraco na camada de ozônio. A reversão já voltou ao normal, fluindo apenas na direção oposta por algumas semanas. Em resumo, poderia ter sido muito pior. Para ser justo, nem todos esses eventos são devastadores. Com preparação suficiente, você pode simplesmente vestir roupas quentes ou tentar evitar sair de casa durante um mês quando ventos polares estiverem presentes. Contanto que você esteja pronto para o frio, não é o fim do mundo. No entanto, às vezes o resultado é bem catastrófico. No Reino Unido, em 2009 e 2010, o grande congelamento viu partes da Escócia atingindo temperaturas tão baixas quanto 22 graus Celsius negativos, as mais frias em quase 40 anos, com interrupção generalizada do transporte, cancelamento de eventos e falhas de energia. Infelizmente, isso levou à morte de 25 pessoas. Nos Estados Unidos da América, a onda de frio de janeiro a fevereiro de 2019 viu um vórtice polar descer em grande parte do país, com resultados semelhantes. Algumas áreas tiveram temperaturas tão baixas quanto 50 graus Celsius negativos, se você também levar em consideração o fator de resfriamento dos ventos tempestuosos e gelados. Tempestades de neve assolaram o país. Você poderia congelar em 10 minutos apenas por estar ao ar livre. Infelizmente, outras 22 pessoas morreram, com centenas de outras precisando de tratamento para queimaduras de frio. O responsável era o variado vórtice polar. Com o tempo, os desequilíbrios nas temperaturas globais se restauram e a corrente de jato retorna à sua posição anterior. No entanto, vale a pena observar que algum nível de quebra no sistema de corrente de jatos ocorre no norte 6 vezes a cada década. Se você mora no hemisfério norte, provavelmente verá muito mais desses eventos ao longo de sua vida, embora esperemos que nem todos sejam tão poderosos quanto esses 2 exemplos. No sul, você provavelmente está mais seguro. Houve apenas 2 instâncias na história registrada de correntes de jato polar sul quebrando da mesma forma que o norte. Porém, aconteceu de fato e os mecanismos por trás disso não são totalmente compreendidos. É difícil dizer, à medida que as temperaturas globais aumentam gradualmente, que influência isso pode ter nas correntes de jato. Em média, ano a ano, temos evidências que indicam que estão viajando mais em direção aos polos, embora isso aparentemente não seja inédito na história do planeta. Há mais algumas evidências de que as correntes de jato se fortaleceram desde 2002. Nesse caso, devemos ser gratos. Embora desagradável, o frio cortante do vórtice polar geralmente é apenas um fenômeno climático passageiro. Nós o vemos retornar ao norte dentro de um mês. Mas se a corrente de jato cessasse, o vórtice polar viria do norte para ficar e saberíamos realmente como é viver em condições árticas. Quanto mais eu aprendo sobre o assunto, mais descobri que os ventos do nosso planeta são essa fascinante trama de forças e efeitos que interagem entre si, puxando uns aos outros e encontrando um perfeito equilíbrio, e ainda assim mudando constantemente de ritmos e padrões. E, no entanto, faz isso de forma praticamente invisível para nós. Tanta coisa está acontecendo que simplesmente não vemos aqui no chão, só porque o ar é apenas ar. Mesmo assim, aprendi a sua importância. O jato polar noturno não é apenas vento com um nome legal. É um bastião de proteção, uma muralha contra o vento gelado. Realmente faz você pensar na incrível majestade do mundo ao nosso redor. O quanto sua dinâmica nos protege todos os dias e simplesmente não vemos.
Os ciclos de Milankovitch e os ciclos do nosso vento podem ter uma influência lenta, mas poderosa no clima da Terra. Mas eles não são os únicos padrões e ritmos que moldam a vida dos organismos neste planeta. Para o nosso quarto ciclo da Terra, vamos agora nos voltar para aquele que, em vez de se originar no empurrão e puxão gravitacional entre os planetas e nosso Sol, ou nas rajadas de ventos alísios, em vez disso, está no coração pulsante do magma abaixo da superfície da Terra. Uma metafórica ampulheta gigante jaz nas profundezas do nosso planeta, que esgota sua areia até estar pronta para uma dramática inversão. E quando essas inversões ocorrem, os resultados são devastadores para os campos magnéticos que nos mantêm seguros. E isso pode ser um grande problema. Você pode ficar surpreso ao saber disso, mas chegará o momento em que os polos norte e sul trocarão de lugar. A humanidade precisará estar preparada para a possível mudança em nossa civilização. Quando você pensa no Polo Norte, não espera que ele vá a lugar algum. E você certamente não espera que mude de lugar com o Polo Sul. Isso pareceria errado. Todas as nossas bússolas magnéticas apontariam para a direção contrária. Precisaríamos atualizar nossos mapas. Os pássaros provavelmente ficariam terrivelmente confusos. E, no entanto, embora pareça algo saído da ficção científica, inversões geomagnéticas como esta são reais. Já aconteceram antes, e o processo por trás disso pode ser muito mais perigoso do que você imagina. Para ser claro, as reversões magnéticas por si só não são potencialmente perigosas, mas sim o acúmulo delas. Nesses períodos, o campo magnético da Terra, o escudo que envolve o nosso planeta e que nos mantém protegidos da mortal radiação solar, cairá para apenas 10% da sua força atual, levando um grupo de cientistas em 2021 a prever mudanças climáticas e extinções em massa, e outros para descrever satélites sendo destruídos, redes elétricas desligadas e radiação mortal caindo sobre nós por centenas ou mesmo milhares de anos. E isso é preocupante quando se considera que estamos algumas centenas de milhares de anos atrasados para nossa próxima inversão geomagnética. E com base nas flutuações do campo magnético da Terra, que os cientistas estão detectando neste momento, a evolução para uma inversão geomagnética pode até já ter começado. O que levanta a questão: devemos nos preocupar? Vamos começar tentando entender de onde vem o campo magnético da Terra. Não é certo que nosso planeta teria um campo magnético. Por exemplo, os dois planetas que nos flanqueiam, Marte e Vênus, não têm um campo magnético, o que para a Terra é algo muito bom, pois, em primeiro lugar, sem ele, existe uma possibilidade muito real de a vida não ter sido capaz de surgir aqui. Graças ao casulo protetor deste campo, a radiação solar mortal é desviada da superfície do planeta, permitindo que os seres vivos floresçam sem que toda essa radiação destrua seu DNA, causando mutações e cancros. Os cientistas ainda estão tentando descobrir todos os detalhes da razão pela qual certos planetas têm campos magnéticos e outros não, mas a principal teoria atual é que o núcleo da Terra atua como um gigante dínamo. É um princípio da física em que você pode usar campos elétricos para criar campos magnéticos e vice-versa. Este é o princípio sob o qual as usinas de energia funcionam. Mover um ímã através de uma bobina de fio faz com que uma corrente elétrica comece a fluir, pois a mudança do campo magnético exerce uma força sobre os elétrons ali presentes. Mas, da mesma forma, o movimento dos elétrons cria um campo magnético que se forma em círculos perpendiculares em torno da direção do movimento, de acordo com a lei de Faraday ou a lei da indução eletromagnética. Mas a forma como isso se aplica ao núcleo da Terra é um delicado e complicado processo. Para começar, nosso núcleo precisa ser pelo menos parcialmente líquido, o que felizmente é verdade. Acima do núcleo interno sólido que fica no coração do nosso planeta, está um núcleo externo líquido, onde a pressão não é alta o suficiente para manter tudo em estado sólido. No entanto, é muito quente no núcleo externo, 6.000 graus Celsius no seu ponto mais quente, tão quente que rivaliza com a temperatura da superfície do Sol, e que, quando combinada com a pressão mais baixa em comparação com o núcleo interno, são mais do que suficientes para manter o ferro e níquel flutuando por lá.
A temperatura cai à medida que você se afasta do centro da Terra. Isso faz a circulação funcionar. O material condutor quente das regiões mais quentes e profundas do núcleo externo sobe, depois esfria e cai novamente, criando loops e correntes de material fluindo. Nosso campo elétrico começa a ser gerado. Mas se existem muitos destes circuitos de fluxo, o que em teoria existiriam, por que o nosso planeta tem apenas um polo norte e um polo sul? Certamente os campos magnéticos criados estariam espalhados por todo lugar. Pois bem, se acredita que existe uma força extra em jogo, uma força que unifica todos esses campos, apontando-os na mesma direção. Acredita-se que esta força seja o efeito Coriolis. A teoria do dínamo afirma que o efeito Coriolis faz com que esses fluxos de ferro não subam e desçam como linhas retas, mas como espirais. A rotação da Terra faz com que girem suavemente, criando gigantes molas. Como cada segmento de cada mola cria um campo magnético em um círculo ao seu redor, o resultado é que o interior dessas molas cria um campo sólido e unificado que se move na mesma direção para cima, enquanto o exterior traz esse campo magnético em loop de volta para baixo novamente e de volta para a parte inferior da bobina. Em suma, cria o conhecido dipolo magnético norte-sul que vemos hoje. No entanto, se há algo que você deve tirar disso, é que todo esse processo é precário, pois se baseia em muito ferro líquido essencialmente espalhado, o que não é muito consistente. Nosso campo magnético, portanto, apresenta poucas flutuações e oscilações o tempo todo. Vemos isto de diferentes maneiras, mas um grande problema é que o nosso Polo Norte está em constante movimento. Desde que os cientistas começaram a monitorá-lo em 1831, o Polo Norte deslocou-se gradualmente cerca de 1.100 quilômetros, deixando a sua localização original no Canadá e subindo em direção à Sibéria. A sua taxa de movimento também está aumentando, passando de 16 km por ano para cerca de 55 km por ano. Um grande salto. No entanto, isso ainda pode ser semelhante às oscilações momentâneas de um peão. Sim, ele se desvia um pouco, mas sempre permanece quase na vertical. Isso está muito longe de uma reversão completa. No entanto, os cientistas estão certos de que tais reversões já aconteceram antes e têm um número específico, 183 vezes nos últimos 83 milhões de anos. Como sabem disso? A resposta reside no ferro da superfície do nosso planeta. Quando o magma irrompe do manto terrestre, pode conter pequenas quantidades de ferro. Como o ferro pode mover-se livremente no magma derretido, tende a orientar-se na direção do campo magnético. No entanto, os cientistas notaram que havia camadas de história geológica onde o ferro apontava para um lado e camadas onde apontava na direção inversa. A explicação deles? Todo o polo do planeta havia virado. Em média, essas mudanças parecem acontecer a cada 450 mil anos, embora as últimas tenham apenas intervalos de 300 mil anos entre elas. Comparativamente, já se passaram 750 mil anos desde a última reversão. Você pode pensar, então já aconteceu? E alguns fizeram essa mesma afirmação. No entanto, os cientistas descobriram que há pouca razão para o momento dessas mudanças. Um dos intervalos mais longos entre as inversões ocorridas no período Cretáceo durou 40 milhões de anos. O detentor do recorde, o supercron inverso longo Kiamano, existiu entre 312 e 262 milhões de anos atrás, 50 milhões de anos sem reversão dos polos. Os cientistas ainda estão tentando entender o que causa essas mudanças. No entanto, a teoria atual é que algo, talvez alguma interação entre o manto e o núcleo externo, provoca uma flutuação na rotação do núcleo. E isto perturba as formas espirais do fluxo do núcleo, quebrando-as. O campo magnético da Terra deixa de ser unificado e geralmente se torna uma grande bagunça, lutando contra si mesmo. Vários polos podem surgir temporariamente durante este período de mudança na confusão magnética. Embora com o tempo as coisas se acalmem e as espirais se reafirmem, parece aleatório a forma como fazem, o que significa que cerca de metade das vezes o nosso polo norte magnético reaparece sobre o sul geográfico. Essa reafirmação pode levar de 1.000 a 10.000 anos.
Tudo bem, mas isso seria realmente o fim do mundo? Por que isso importa? Bem, durante esse período antes de os polos se reafirmarem, o campo magnético da Terra cai para apenas 10% da sua força atual. Em teoria, isso poderia nos deixar muito mais vulneráveis a toda a radiação solar que o espaço lança sobre a Terra. Veríamos auroras chegando muito mais ao sul durante esse período. As taxas de câncer de pele aumentariam, nossos satélites não teriam blindagem suficiente. A radiação fritaria seus circuitos, fazendo com que funcionassem mal, desligassem e potencialmente até caíssem lentamente de suas órbitas. A nossa rede elétrica seria muito mais vulnerável às tempestades solares, o que poderia levar a que grandes segmentos da população ficassem sem energia. Sem eletricidade ou comunicação por satélite, seria um golpe devastador para a nossa civilização global. E poderia ser pior do que isso. Uma equipe de pesquisa da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney, Austrália, até relacionou um dos mais recentes enfraquecimentos do campo magnético, o evento de Lachamp, uma oscilação temporária de 800 anos em vez de uma reviravolta completa, às extinções em massa da megafauna australiana, incluindo a extinção de Diprotodon, um marsupial pré-histórico gigante, e Procoptodon, semelhantes aos cangurus atuais. Oscilações temporárias como essa são conhecidas como excursões geomagnéticas em vez de reversões completas e acontecem em intervalos de tempo muito mais curtos. Os seus períodos de transição podem durar apenas 200 anos em vez de 10.000, o que pode ser muito mais difícil para as espécies se adaptarem. No seu estudo de 2021, argumentaram que houve um aumento nos níveis de radiocarbono atmosférico causado pelo colapso do campo magnético da Terra, indicando mudanças climáticas que poderiam ter levado à extinção dessas espécies. Desconfortavelmente, os períodos se alinham. Mas quão reais são esses riscos? Honestamente, depende muito. Um ponto a nosso favor é que, para além deste estudo recente, não há nenhuma indicação de que as inversões no campo magnético tenham alguma vez coincidido com eventos de extinção em massa. Parece que muitas reversões ocorreram e desapareceram sem afetar em nada a vida animal ou vegetal. E mesmo neste estudo, tais extinções em massa parecem ter sido de âmbito limitado. Não há nenhuma afirmação por parte dos investigadores de que este foi um fenômeno global. Outras partes do mundo permaneceram inalteradas, mesmo durante um evento de Lachamp. Parece que poderia ter ocorrido uma tempestade perfeita, onde condições específicas na Austrália a deixaram mais vulnerável à radiação solar. Em termos da nossa sociedade global, vale a pena notar que estas mudanças magnéticas levariam muitas gerações para serem concluídas, mesmo as mais rápidas. Isso seria lento o suficiente para que pudéssemos aceitar a nossa nova realidade. Se os nossos satélites não tivessem blindagem suficiente, teríamos tempo para construir alguns mais bem protegidos. Se a radiação solar se tornar um risco maior, poderemos permanecer mais tempo dentro de casa. O protetor solar pode se tornar mais poderoso para mitigar o perigo de câncer, se não o remover completamente. E de acordo com a NASA, mesmo que o nosso campo enfraquecesse significativamente, não ficaríamos sem proteção. A nossa própria atmosfera pode captar radiação, o que significa que permaneceríamos protegidos dos ventos solares e da radiação cósmica, pelo menos até certo ponto. Levaria muito mais de 10.000 anos para que o ozônio da nossa atmosfera fosse eliminado. Mas eu ficaria surpreso se não houvesse pelo menos alguma turbulência, pelo menos enquanto nos acostumamos a viver sob um campo magnético reduzido. Grandes mudanças na forma como uma sociedade funciona são sempre dolorosas. E isso não é totalmente hipotético. Você sabia que o campo magnético da Terra tem enfraquecido constantemente nos últimos 200 anos? Levaria mais 1.300 anos para que desaparecesse completamente, por isso há muito tempo para parar a sua atual tendência descendente, e não há razão para pensar que isso não é apenas uma oscilação temporária. Mas, além disso, precisamos considerar a anomalia do Atlântico Sul, uma seção do campo magnético da Terra que já mostra sinais de significativo enfraquecimento, que cobre a maior parte do espaço acima da América do Sul e do oceano vizinho. Esta zona pode não influenciar a vida no solo, mas é perigosa o suficiente para fritar satélites e ameaçar astronautas.
O telescópio Hubble precisa desligar-se toda vez que passa por ela. Imagine esse cenário, mas em todo o globo. É isso que podemos esperar enquanto os polos se invertem. Preocupantemente, a anomalia do Atlântico Sul tem crescido continuamente desde que começamos a monitorá-la, possivelmente sugerindo a aproximação de outra oscilação geomagnética como o evento de Lachamp, ou que uma inversão total já está em andamento. Se isso acontecer, provavelmente não será algo com potencial para acabar com a civilização como a conhecemos, mas se o estudo sobre a megafauna australiana estiver correto, também não deixará de ter impactos. Muitas espécies podem morrer. Os humanos terão que acomodar um ambiente espacial muito diferente e mais perigoso. É interessante aprender sobre as reversões geomagnéticas e seus potenciais impactos no planeta. Embora provavelmente não vejamos isso ocorrer durante nossas vidas, para as futuras gerações isso pode revelar-se muito menos hipotético. Eles podem ver tudo isso em primeira mão. Dado que esse colapso ainda não ocorreu, e nosso campo magnético permanece relativamente saudável, você pode pensar que o clima solar não tem muita influência na vida da Terra, exceto talvez fora da posição relativa do Sol em relação à Terra, como nos ciclos de Milankovitch. No entanto, você estaria errado. Se eu lhe dissesse que os ciclos do Sol podem afetar toda a sua vida, você pode pensar que de repente eu estou me afastando da astronomia e entrando na astrologia. Embora existam muitas pessoas no mundo que acreditam que você pode aprender coisas sobre o seu futuro estudando a posição das estrelas e dos planetas, essa não é uma posição que assumimos neste canal. Estou mais interessado na beleza do espaço e nos mecanismos que explicam por que ele é do jeito que é. Mas às vezes há um fundo de verdade por trás até mesmo das histórias mais surpreendentes. Então permita-me fazer algumas previsões. Embora não seja um escritor de horóscopos, vou prever que, com base no estado atual do Sol, nos próximos anos, talvez tenhamos problemas de saúde, uma tecnologia menos confiável, um clima mais quente e menos nuvens, e possivelmente sermos influenciados de outras maneiras surpreendentes. Como eu sei disso? Acontece que o nosso Sol, aquela bola gigante brilhante em nosso céu, não é apenas o lugar de onde obtemos nossa energia. A ciência está começando a mostrar que seus ciclos de 11 anos podem ser apenas um metrônomo que mede como a vida em nosso planeta funciona. Nossa quinta parada em nossa investigação dos ciclos da Terra nos leva totalmente para fora do planeta. Pretendo mostrar exatamente como os ciclos do Sol já estão influenciando o curso da sua vida. Não é nenhuma surpresa que o Sol seja influente na vida da Terra. Embora em muitos aspectos é o responsável pela origem da vida. A vida na Terra precisa de energia e o Sol frequentemente provê o necessário para a vida prosperar. Luz para plantas, plantas para herbívoros, herbívoros para carnívoros em toda a cadeia alimentar. É difícil encontrar algo na Terra que possa viver sem o nosso Sol. Mas, além da dádiva dessa energia que sustenta a vida, é fácil pensar no Sol como algo estático. Nós o vemos subir e descer no céu, mas raramente notamos que ele sofre qualquer tipo de mudança. Isto, no entanto, é uma ilusão. O Sol muda o tempo todo. À medida que a ciência avançou e nos tornamos capazes de criar escudos solares, tornou-se possível estudar a superfície do Sol. E já em 1610 ficou claro que o Sol era um mar de plasma em ebulição e movimento, frequentemente mal contido. Apesar da intensa força gravitacional que mantém tudo unido, as reações nucleares que ocorrem em seu núcleo são tão quentes, atingindo 15 milhões de graus Celsius em seu centro, que esse plasma borbulha e explode em sua superfície, irrompendo em explosões solares em todas as direções. Observamos as manchas solares, manchas escuras na superfície do Sol, que são preenchidas com campos magnéticos intensos e podem ter entre 1.600 e 160 mil quilômetros de diâmetro. Observamos se formarem, se derivarem e desaparecerem. Observamos ejeções de massa coronal explodirem da coroa solar, a zona atmosférica acima do Sol, que é estranhamente 200 vezes mais quente que sua superfície.
é difícil encontrar um lugar no sistema solar que seja tão ativo quanto o Sol. O que muitas pessoas não percebem é que essa atividade aumenta e diminui. O Sol opera em um ciclo de 11 anos que alterna entre um período de baixa atividade, o mínimo solar, e até um nível muito mais alto, o máximo solar, e vice-versa. Manchas solares, erupções solares e ejeções de massa coronal se tornam mais comuns durante o máximo solar. Um aumento de 50 vezes na probabilidade de uma explosão solar durante o máximo em seu ciclo do que em comparação com seu mínimo. E grandes ejeções de massa coronal passam de acontecer uma vez a cada poucos dias para várias vezes em um único dia. Isso é conhecido como ciclo de Schwab. Curiosamente, representa metade de um ciclo maior conhecido como ciclo de Hale, que mapeia as mudanças na polaridade magnética do Sol. Uma vez a cada ciclo de Schwab, a cada 11 anos, os polos magnéticos norte e sul do Sol trocam de lugar. Quando ocorre outro ciclo de Schwab, os polos trocam novamente. Esse constante aumento e queda dos níveis de energia solar percorre nosso sistema planetário, subindo e descendo como um batimento cardíaco. E surpreendentemente, mesmo que não possamos vê-lo, nós aqui na Terra seguimos seu ritmo. Não entendemos realmente por que o Sol passa por esse ciclo. Está claramente relacionado aos processos magnéticos que existem dentro do próprio Sol. No entanto, embora tenhamos observado esses ciclos em ação nos últimos 200 anos, com evidências da sua influência na Terra nos últimos 10 mil anos, ainda não estamos mais perto de descobrir por que o ciclo do Sol tem uma duração com esse período específico. Que força o impulsiona? Na falta de qualquer resposta óbvia, alguns cientistas tentaram conectar o comprimento orbital de Júpiter, também em cerca de 11 anos, para a duração desse ciclo. Mas isso pode facilmente ser uma coincidência. Embora Júpiter represente 2,5 vezes a massa combinada de todos os outros planetas do Sistema Solar, e definitivamente exerce alguma atração gravitacional sobre o Sol, sua órbita não pode explicar as variações aparentemente aleatórias que o Sol sofre. Muito do que acontece dentro do Sol é um mistério para nós. Mas sua influência na Terra, isso é muito mais fácil de perceber. Começa com o espaço que nos rodeia. O espaço é cada vez mais importante para a civilização moderna, então não deveria ser surpreendente que ejeções de massa coronal e tempestades solares, que fluem do Sol com mais regularidade, tenham um impacto em nossa tecnologia espacial. Cientistas são capazes de prever a chegada de uma tempestade solar, conhecida como tempestade geomagnética, no momento em que chega à Terra, com dias ou até semanas de antecedência. Isso permite que os astronautas entrem em abrigos seguros para se esconderem de aumentos prejudiciais nos níveis de radiação, e permite que o delicado sistema do satélite seja desligado para evitar avarias. Isso é importante, pois a radiação solar pode causar a formação de correntes elétricas inesperadas na fiação e sobrecarregar sistemas. Mas há outro aspecto das tempestades geomagnéticas que você talvez não espere. Toda essa radiação tem impacto na própria atmosfera. Ela aquece, embora só um pouco. À medida que a atmosfera aquece, ela se expande e isso tem um impacto em nossos satélites. No vácuo do espaço não há arrasto, então os objetos podem orbitar praticamente para sempre. Mas em órbita abaixo da Terra, onde uma pequena quantidade de atmosfera e o arrasto se fazem presente, cerca de 4 vezes por ano, os satélites precisam gastar combustível para corrigir suas órbitas. Mas quando uma tempestade geomagnética ocorre, a atmosfera se expande e os satélites de baixa órbita, devido ao atrito repentino, têm que manobrar a cada 2 ou 3 semanas para evitar a queda. E isso nem sempre é o suficiente. Em 1989, houve uma tempestade geomagnética tão poderosa que derrubou uma sonda da NASA, quando um aumento na atmosfera de repente a desacelerou. Ironicamente, essa missão estudava explosões solares. Este não é um incidente isolado. O NORAD, ou Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, precisa realocar centenas de satélites após cada tempestade geomagnética
pois eles são retirados de suas antigas órbitas. A radiação também pode influenciar nossa ionosfera, enchendo-a com plasma carregado. Isso pode ter um leve efeito de lente em nossos sistemas GPS, reduzindo sua precisão de 1 metro para mais de 10 metros. Na próxima vez que você olhar no Google Maps e ele apontar que você está em uma outra rua ao lado, a culpa pode ser de uma tempestade geomagnética. Nossas redes elétricas se preparam a cada 11 anos para o aumento desses eventos indutores de corrente para evitar que fiquem sobrecarregadas. Entusiastas de rádio amador e pilotos de linha aérea percebem que seu alcance de rádio de alta frequência cai significativamente à medida que as ondas de rádio são desviadas ou mesmo bloqueadas completamente pela ionosfera mais carregada. Como previ no começo desse vídeo, tudo isso resulta em uma tecnologia menos confiável, e o fato de que o próximo máximo solar ocorre em 2025 me deixa bastante confiante em minha profecia. Há alguns aspectos positivos nisso tudo. À medida que o clima espacial se torna mais turbulento, partes do mundo como o Canadá veem um aumento no número de hipnotizantes auroras dançando no céu. Os caçadores de auroras relatam aumentos nos avistamentos, de algumas vezes por ano até 2 vezes por mês, durante as partes mais energéticas do ciclo de 11 anos do Sol. O Sol tem um grande impacto no espaço e em nossa tecnologia. E você pode pensar que isso é tudo. O ciclo do Sol não fará muita diferença em nada vivo, certo? Infelizmente não. Não é à toa que o resto de minhas previsões menciona problemas de saúde. Há evidências crescentes de que os ciclos solares podem até mesmo influenciar os ecossistemas e as próprias espécies, incluindo humanos. Parte disso é incidental. Quando o ciclo de Schwab está no mínimo solar, o Sol exerce menos pressão através de seus ventos solares, o que significa, ironicamente, que obtemos menos proteção da nossa heliosfera contra a radiação cósmica. Esta forma de radiação é altamente energética e felizmente filtrada por nossa atmosfera. Mas alcançar a atmosfera já é o suficiente para produzir um efeito. Existe uma teoria, embora ainda longe de ser acertada, de que essa radiação extra poderia estar criando locais de nucleação na atmosfera que semearia nuvens extras, influenciando o nosso clima. Mesmo que isso não esteja ocorrendo, durante o máximo solar, o clima espacial que atinge nossa atmosfera pode aumentar ligeiramente as temperaturas globais. Mais uma previsão acertada, um aquecimento do clima. Não muito, deve-se dizer, menos de meio grau, e a temperatura sempre volta ao ponto inicial, mas é suficiente que seja perceptível para as espécies sensíveis à temperatura. Por exemplo, para decidir quando começar a época de acasalamento. Estudos com aves mostraram que nos anos mais quentes, a postura de ovos ocorre mais cedo. Curiosamente, um estudo publicado em 2009 por pesquisadores da Holanda chegou ao ponto de mostrar que os tempos de postura dos chapins azuis também foram afetados pelo número de manchas solares ocorridas, que até os pesquisadores acharam difícil de explicar. Não é como se os pássaros pudessem olhar para o Sol para ver quantas manchas solares existem. No entanto, parece existir uma ligação, de acordo com os 5 grupos de alinhamento que foram analisados. Isso não é algo que afeta apenas os chapins azuis, ou mesmo espécies como os pombos-correios, que são sensíveis às flutuações magnéticas e que voam em rotas diferentes dependendo da época do ciclo de 11 anos. Estou falando sobre o último ponto não mencionado em minhas previsões: problemas de saúde. Existem numerosos estudos sobre como os ciclos solares podem nos influenciar. Em 2011, um estudo abrangendo 2 décadas com quase 1/3 das mulheres na Holanda descobriu um pico em 6 patologias cervicais que ocorreram logo após o máximo solar, quando a radiação do Sol estava atingindo com mais força. O mesmo estudo também avaliou um homem durante o mesmo período, o que reconhecidamente representa um número muito menor de candidatos. Ainda assim, foi interessante observar que o homem experimentou ligeiras elevações na temperatura oral, na pulsação, pressão arterial e frequência respiratória, que também ocorreram logo após o máximo solar. E não é algo apenas físico. Existe até uma influência na taxa de transtornos mentais.
Um estudo realizado em 2006 analisou 237 mil clientes no banco de dados do Maine Medicaid coletados entre 1995 e 2004. Eles descobriram que, de todos esses clientes, aqueles que nasceram durante ciclos caóticos de energia solar experimentaram um aumento na taxa de transtornos mentais. Se esse for o caso, então o ciclo do Sol no momento do seu nascimento pode ter influenciado todo o curso da sua vida. Não são exatamente como na astrologia, mas um acerto com pelo menos uma estrela específica. Em última análise, a ciência sobre isso ainda está em andamento e deve-se enfatizar que quaisquer impactos à saúde causados por esses ciclos são extremamente pequenos. Como disse um pesquisador, foram necessários milhares de pacientes para se perceber que havia um impacto na saúde. Os ciclos do Sol não devem impedir você de viver sua vida. No momento, estamos caminhando em direção ao máximo solar previsto para 2025. Mas para aqueles que estão preocupados, viver ou nascer em um máximo solar não é de todo ruim. O mesmo estudo sugeriu que essa radiação também pode levar a um aumento na criatividade e na adaptabilidade. Talvez tenha sido durante um desses ciclos solares, há 80 mil anos, que um cérebro humano sofreu a primeira mutação para lhe dar pensamento abstrato e consciência. Nesse caso, se eles nos deram os meios para perceber o universo, temos muito a agradecer aos máximos solares. Não seríamos os mesmos sem eles. O Sol não é o único corpo astronômico que nos influencia. Assim como o Sol, a Lua é uma parte inevitável da vida na Terra. A Lua tem um imenso impacto em nosso planeta. Você provavelmente já ouviu falar de como seus ciclos influenciam nossa vida selvagem, afetam o nosso clima e criam marés. Tendemos a imaginar que a influência da Lua e da Terra fazem com que circulem entre si uma harmonia relativamente estável e sincronizada. Mas, como tantas vezes acontece, a natureza não é tão simples quanto imaginamos. Em vez disso, a cada 18,6 anos, a órbita da Lua sofre uma sutil revolução. Uma mudança em seu alinhamento entre nós e o Sol, que faz com que as marés altas fiquem ainda maiores, levando-nos ao limite de um território perigoso de inundação. Chegamos ao nosso sexto ciclo. Seu nome é ciclo nodal lunar, ou precessão dos nodos lunares. Este nome complexo refere-se a uma característica específica da órbita da Lua em relação à Terra. Você provavelmente sabe que a cada 29 dias e meio, a Lua orbita a Terra. No entanto, esta órbita não é plana. Ou, para ser mais específico, há uma diferença de 5 graus entre o ângulo da órbita da Lua e o plano eclíptico, o plano 2D no qual a Terra orbita ao redor do Sol. Durante metade do mês, a Lua está ligeiramente mais alta que o plano da eclíptica. Na outra metade, fica abaixo dela. Naturalmente, isso significa que existem 2 pontos de cruzamento, ou 2 nós, um nó ascendente e um nó descendente, que marcam o ponto por onde a Lua vai de um lado para o outro. E são esses nós que se movem ao longo do ciclo de 18,6 anos, girando lentamente ao redor do planeta em uma completa revolução. Os próprios nós são os que causam o problema. Para entender o porquê, vamos recapitular o que sabemos sobre as marés. Você já deve estar familiarizado com a forma como a gravidade da Lua puxa a água da Terra em sua direção, causando um aumento no nível do mar no lado mais próximo dela, o que chamamos de maré alta. Você provavelmente também sabe que isso acontece no lado do planeta mais distante da Lua. Em vez de ser causada pela gravidade, esta segunda protuberância é causada por forças centrífugas, já que a atração gravitacional da Terra e da Lua faz com que elas se comportem como 2 dançarinos segurando um ao outro pelos braços e girando pela pista de dança. Embora seja principalmente a Lua se movendo, devido ao fato de a Terra ser muito mais massiva, ela também gira um pouco. A água atrás dela está, portanto, tentando se lançar para o espaço através de seu giro, causando a segunda maré alta. O Sol também desempenha um papel na formação das marés, embora em menor grau.
É uma massa maior que causaria uma atração ainda maior se estivesse mais próximo, mas sua maior distância significa que o efeito do Sol é apenas 1/3 do efeito causado pela Lua. Quando a Lua e o Sol estão alinhados, temos marés extra grandes chamadas marés vivas, algo que acontece de 6 a 8 vezes por ano. Quando não alinhados, parcialmente se cancelam, causando extremos de maré menores, conhecidos como marés mortas. Portanto, agora considere a influência dos nodos lunares nesse cabo de guerra das marés. Durante as marés vivas, a atração do Sol e da Lua trabalhando em conjunto causa as marés mais altas e o maior risco de inundações. No entanto, o Sol e a Lua nunca estão mais alinhados do que em um nó. Durante o resto de cada fase de 9,3 anos, não estão puxando na mesma direção, então as marés são mais temperadas. Mas em apenas um nó, é aí que as coisas ficam mais sérias e o risco de inundações aumenta. A última vez que esse alinhamento ocorreu em setembro de 2015, o Reino Unido e os Estados Unidos da América emitiram alertas de grandes enchentes. Embora menores, no mesmo mês foram registradas inundações, e somente quando chuvas fortes se combinaram com a força dos nodos lunares alguns meses depois que o dano real foi infligido. Nos Estados Unidos da América, em outubro, a Carolina do Sul registrou inundações que causaram danos materiais e pessoas necessitando de resgate pelo serviço de emergência. No final de dezembro de 2015, o Reino Unido foi atingido por algumas das piores inundações já registradas em um século. Combinadas com o poder da tempestade Desmond, as inundações e os danos causados pelas tempestades registraram prejuízos estimados em 1,3 bilhão de libras. Essas inundações podem ser um grande problema, mas por si só não explicam completamente a preocupação da NASA com o próximo alinhamento em meados de 2030. Além do ritmo regular desse risco crescente de inundação que temos visto ao longo da história humana, há um elemento extra em jogo. Infelizmente, o alinhamento do próximo nodo com o Sol promete ser particularmente devastador. O perigo é que este fenômeno se combine com um sistema já sobrecarregado, ainda mais tenso do que estava em 2015. As mudanças climáticas resultaram no aumento constante do nível do mar. Quando o próximo nodo se alinhar com o Sol em meados da década de 2030, provavelmente levará a um aumento dramático de inundações no planeta Terra. É tão preocupante que um novo estudo liderado pela equipe científica de mudança do nível do mar da NASA prevê que quase todas as costas continentais dos Estados Unidos da América, o Havaí e Guam, terão um grande salto no número de inundações. Algumas previsões afirmam que esse alinhamento pode causar 4 vezes mais inundações de uma década para a próxima, danificando a infraestrutura e mudando nossos litorais em todo o mundo. Isso significa que a vida humana será direta e inevitavelmente afetada por essas inundações, impactando abrigos, abastecimento de água potável e eletricidade, bem como o risco aumentado de surtos de doenças transmitidas pela água, como hepatite A e cólera. Além disso, o recuo da água da enchente pode permitir proliferação de mosquitos, possivelmente espalhando outras doenças como a malária. E claro, com um grande efeito nas questões econômicas, já que esses eventos naturais podem tornar a vida costeira inacessível, com uma possível redução no valor dos ativos da comunidade. Consequentemente, este ciclo nodal lunar prejudicará a qualidade de vida nas comunidades costeiras, onde a infraestrutura não pode ser reconstruída ou adaptada a essa força da natureza. E não é ruim apenas para os humanos. Ilia Hocklin, professora visitante da Universidade Rutgers, analisou que o pico da oscilação lunar onde as marés vivas se apresentam pode afogar pântanos salgados. Os pântanos salgados são o habitat para uma variedade de espécies invertebradas, o que significa que outras espécies, como peixes, aves marinhas e outras que dependam de invertebrados para sobreviver, também sofram. E eles não são os únicos que dependem de pântanos salgados, já que estes abrigam uma infinidade de vida marinha que inclui 75% de todas as espécies pesqueiras. Isso significa que a oscilação lunar impacta as cadeias alimentares de humanos e animais, causando distúrbios em seu habitat natural
e impactando suas populações. Embora isso tudo pareça bastante sombrio, é interessante notar que nem todos os ecossistemas do planeta são afetados negativamente por inundações e marés altas. O ecologista Neil St. Lam, da Universidade Macquarie, analisou que o ciclo nodal lunar tem um forte impacto na expansão e contração da cobertura dos manguezais na maior parte do continente australiano. A análise mostrou que os picos do ciclo nodal lunar coincidiram com a cobertura das copas dos mangues. Ele mostrou que quando a oscilação lunar está em sua fase mínima, faz com que os ecossistemas de mangue fiquem muito secos, o que leva a uma cobertura de copa mais fina. No entanto, quando a oscilação lunar está em sua fase máxima, a taxa de crescimento dos manguezais aumenta. As copas dos manguezais são benéficas para o meio ambiente da Terra, pois são ecossistemas complexos que lutam contra as mudanças climáticas, protegem a vida selvagem e ecossistemas costeiros. Também podem absorver 4 vezes mais dióxido de carbono do que florestas tropicais do mesmo tamanho. Seu crescimento é vital para o bem-estar do nosso planeta. Então, nem tudo é negativo. Ainda assim, está claro que sem qualquer tipo de planejamento, as cidades e os ambientes costeiros enfrentarão uma grave crise. A questão mais importante então é: o que podemos fazer a respeito? Como mencionei anteriormente, a proteção e restauração de manguezais pode funcionar como um escudo contra inundações, pois podem mitigar a vulnerabilidade das comunidades no litoral. Mais especificamente, os manguezais podem evitar danos diminuindo a energia das ondas à medida que passam pelas florestas de mangue. As raízes e galhos acima do solo diminuem a altura das ondas, e assim as ondas perdem energia, impedindo que emerjam do fundo do mar e engolfem os sedimentos. As raízes e galhos dos manguezais também reduzem a energia eólica, o que pode impedir a formação das ondas. Segundo relatos, manguezais densamente compactados podem atingir metade da altura de uma onda em apenas uma passagem de 100 metros. Para efeito de comparação, em uma floresta aberta, onde raízes e galhos são mais longos, seriam necessários 500 metros para uma onda atingir metade de sua altura. Portanto, a preservação e o reflorestamento desses manguezais ou plantas com capacidade semelhante podem se tornar um grande escudo contra inundações futuras. Outra solução possível é aprender a conviver com essas condições de enchentes, trabalhando com a natureza e não contra ela. Por exemplo, vamos dar uma olhada nas defesas contra enchentes na Holanda, onde 1/3 do país está abaixo do nível do mar e outro terço corre risco de inundação. Eles construíram uma infraestrutura que funciona com água e gerencia o aumento do nível do mar. Eles fazem isso projetando instalações como polders. Polders, também conhecidos como diques, são pedaços de terra abaixo do nível do mar que foram reafirmados em um corpo de água. É sempre total ou parcialmente cercado por um aterro para impedir a entrada de água que vem do mar ou de um rio. Essas estruturas oferecem uma rede de canais de drenagem e bombas para gerenciar os níveis de água, descartando o excesso e encaminhando a água de volta ao mar ou rio para garantir que não escorra sobre a terra. Os polders podem ser usados para proteger casas, fazendas e fábricas, e por isso são muito usados em todo o país. A Holanda também construiu represas e utilizou dunas de areia para controlar suas terras pantanosas. Um excelente exemplo de como podemos observar a natureza e conviver com ela. Portanto, a má notícia é que por trás de sua beleza etérea, nossa lua esconde um poder que, se assim combinado, deverá dominar os assentamentos costeiros da humanidade. No entanto, sempre há boas notícias, pois o conhecimento é um poder por si só. Ao compreender nossa situação, podemos buscar soluções, tanto entre ideias já existentes, quanto entre caminhos ainda não descobertos. Se quisermos suportar o que está por vir, é hora de usar nossa criatividade e impulso inatos para adaptação e sobrevivência, trabalhando em conjunto com o nosso planeta, e não contra ele. Então aqui chega o momento da verdade.
Como todos esses ciclos naturais se comparam ao impacto humano em nosso clima? Esses ciclos na posição da Terra, o fluxo e refluxo de seus ventos, a agitação de seu núcleo e a influência de longo alcance de seus vizinhos celestes, todos têm influência no planeta em que vivemos. Eles se movem em ritmos que são previsíveis e sólidos, mesmo que às vezes ocorram em intervalos de tempo tão grandes que nem sempre vivemos para vê-los se desenvolverem completamente. Depois de entendê-los, nossa compreensão do nosso planeta se aprofunda. Somos capazes de prever o que está por vir, sejam inundações, furacões, secas ou anos de abundância. Mas há algo acontecendo na Terra que não esperávamos. Algo que não se alinha com nenhum desses outros ciclos. Algo pelo qual talvez tenhamos que assumir a responsabilidade. Está ficando quente lá fora. Hoje em dia é difícil acompanhar as notícias sem ouvir alguém falando sobre o aquecimento global. As manchetes estão repletas de referências ao aumento dos níveis de temperatura, aos combustíveis fósseis e ao crescente perigo. E a discussão em torno do assunto ficou tão acalorada quanto o clima. Esse tem sido um tópico sobre o qual tenho sido cauteloso em ponderar, simplesmente por causa do quão delicado o assunto se tornou nos últimos tempos. Guardamos esse vídeo em particular por 3 anos, atualizando-o ocasionalmente, mas sem sentir que era o momento certo para lançá-lo. Eu não queria simplesmente criar mais barulho. No entanto, penso que agora há algo que vale a pena acrescentar à discussão. Afinal, ouvimos muito sobre a temperatura atual do planeta. O que muitas vezes não se fala são os padrões de mudança de temperatura que existiram no passado e que contextualizam a temperatura moderna. Vivemos no período mais quente de todos os tempos? Os cientistas acreditam que nos últimos 100 anos a temperatura global tem aumentado, mas como é que isso se enquadra em padrões e tendências mais amplos? E como eles descobriram isso? Bem, para responder a essas perguntas, precisamos entender como sabemos qual era a temperatura no passado. É fácil encontrar a temperatura global atual? Tudo o que você precisa é de um termômetro e ir lá fora fazer uma leitura. Com leituras suficientes feitas em diferentes locais do globo, você pode encontrar uma temperatura média para todo o planeta. Na verdade, os cientistas têm feito isso desde 1850, o que significa que os nossos registros sobre as temperaturas globais médias são bastante precisos desde essa data. No entanto, os termômetros de mercúrio só foram inventados em 1714. Então, como sabemos qual era a temperatura antes de essas leituras globais começarem a ser feitas? Como sabemos a temperatura há 1000 anos? Ou mesmo há 1 milhão de anos, antes de os humanos entrarem em cena? Alguns de vocês já devem saber a resposta, ou pelo menos uma resposta parcial. Os cientistas podem aproximar as temperaturas globais do passado através da perfuração do gelo. Essencialmente, quando a neve cai, por ser porosa, retém pequenas bolhas de ar no local onde cai. Se essa neve não derreter e mais neve cair sobre ela mais tarde, como em um lugar muito frio, como uma geleira, você pode encontrar camadas de bolhas de ar presas em neve e gelo, voltando muitos anos. Algo semelhante aos anéis de uma árvore. Ao coletar o gelo formado dessa forma, os cientistas podem levar seções para um laboratório e derretê-las, liberando o ar relativo a específicos anos. Eles então podem medir as diferentes proporções de gases liberados pelas bolhas de ar, o que lhes informa a composição atmosférica naquele momento. E como podemos testar quanto calor é retido por um gás quando exposto a uma temperatura constante como o Sol? Por exemplo, o CO2 retém mais calor enquanto o oxigênio retém menos. Com amostras suficientes, os cientistas podem calcular aproximadamente qual era a temperatura global durante aquele ano. No entanto, as geleiras mais antigas têm apenas cerca de 1 milhão de anos. Para ter uma boa ideia das tendências que regem as temperaturas globais, precisaremos voltar muito antes disso. Como sabemos qual era a temperatura há mais de 1 milhão de anos? A resposta pode surpreender você. Mexilhões. Na verdade, não exatamente mexilhões, mas algo semelhante. Um minúsculo organismo unicelular chamado foraminífero. Tal como os mexilhões, esses organismos produzem conchas à sua volta, e estas conchas são ligeiramente porosas. O oxigênio, em particular, é levado para dentro da concha e fica preso ali, permanecendo no lugar mesmo quando o foraminífero morre. Assim, utilizando um processo semelhante aos dos núcleos de gelo,
Se os cientistas conseguirem encontrar conchas de foraminíferos mortos de um determinado ano, poderão libertar esse ar e calcular a partir dele a temperatura global. Este processo difere, pois em vez da composição do ar, os cientistas estão analisando diferentes isótopos de oxigênio, mas basicamente é um processo muito semelhante. Os foraminíferos ainda existem hoje e surgiram pela primeira vez há 500 milhões de anos. Por isso, são fundamentais para nos ajudar a obter uma imagem clara das temperaturas globais durante esse período muito mais longo. Com base nos dados coletados de foraminíferos, podemos esperar algo assim. Há um certo grau de incerteza nisso. Os resultados tornam-se mais confiáveis quanto mais nos aproximamos dos dias de hoje. Mas, como se pode ver pelas tendências gerais, a temperatura da Terra sofreu mudanças significativas nos últimos 500 milhões de anos. Às vezes enfrentou temperaturas médias 14 graus Celsius mais altas do que as atuais, e outras vezes cerca de 5 graus Celsius negativos mais baixas. Portanto, não vivemos no período mais quente. Então, não é surpreendente para quem sabe que a superfície da Terra, quando acabara de se formar, era composta principalmente de magma. Mas pode surpreender a presença de todas essas flutuações. Por que estão acontecendo? Os cientistas não têm certeza, pois em grande escala não parece haver um padrão, mas acreditam que algumas dessas flutuações são decorrentes do surgimento de novas formas de vida. Por exemplo, a chegada das plantas cerca de 450 milhões de anos antes do presente pode explicar a razão dessa queda de temperatura. Elas começaram a absorver CO2 atmosférico e transformá-lo em oxigênio, que retém menos calor. Outras mudanças poderiam ter sido causadas pelas placas tectônicas e pela atividade vulcânica que colocou mais CO2 no ar. E ainda outras mudanças poderiam ter sido causadas por possíveis impactos de meteoros, como aquele que exterminou os dinossauros. No entanto, este não é o quadro completo. Ao aumentar a resolução e aumentar ligeiramente o zoom, começamos a ver outra tendência interessante. Vejamos a imagem de 65 milhões de anos. Dentro das mudanças grandes e abrangentes, verifica-se que existem muitas flutuações menores. Isso se torna mais óbvio à medida que aumentamos o zoom novamente. E de novo. E de novo. Neste ponto, podemos ver um padrão distinto e menor ocorrendo. Aumentos rápidos nas temperaturas globais, seguidos de quedas graduais. É difícil entender o escopo da história da Terra, mas cada uma dessas quedas representa eras glaciais inteiras. As eras glaciais são tecnicamente definidas como qualquer ponto na história da Terra em que há gelo nas calotas polares, algo que nem sempre é o caso. Então, tecnicamente, como mencionei num vídeo anterior, estamos numa era glacial neste momento. No entanto, embora a tendência geral da temperatura da Terra neste momento seja no sentido de eras glaciais, estamos num período conhecido como interglacial, um período de muitos milhares de anos em que a Terra está temporariamente mais quente entre eras glaciais completas. Na última era glacial completa, as calotas polares alcançaram o Reino Unido e partes da América do Norte. Você pode estar reconhecendo a fonte dos vales e picos em nosso gráfico. Estes são os ciclos de Milankovitch, ocorrendo a cada 23.000, 41.000, 100.000, 405.000 e 2.400.000 anos. À medida que esfria um planeta, o gelo começa a se formar. Então, onde estamos em relação a um destes ciclos de Milankovitch? Vamos ampliar um pouco mais. Como você pode ver, saímos de uma era glacial e entramos em um patamar bastante estável de temperatura global. Isso é consistente com o rápido aumento e queda lenta da temperatura que caracteriza as eras glaciais e os períodos entre elas. Toda a história humana, desde as pirâmides até os dias de hoje, pode ser encontrada neste platô. Os cientistas nomearam esse platô como período Holoceno. No entanto, o aumento logo no final não é tão comum. Este aumento representa um aumento de 1 grau na temperatura global, o que tecnicamente ainda está aproximadamente no mesmo nível do período interglacial anterior ao atual há mais de 100.000 anos. No entanto, não é a mudança de temperatura que preocupa, mas a rapidez com que está aumentando.
Ao contrário de todas as mudanças em todos esses gráficos, que ocorreram ao longo de centenas de milhões de anos no máximo e milhares de anos no mínimo, este aumento ocorreu ao longo de 100 anos. E isto poderia ter um grande impacto nos ecossistemas do planeta. Então, o que poderia ter causado este aumento? A resposta não pode ser os ciclos de Milankovitch. Como você viu, esses ciclos ocorreram na escala de milhares de anos, no mínimo, e milhões no máximo. Mesmo quando ampliamos as seções dos nossos gráficos, onde parece haver aumentos acentuados, percebemos que esses aumentos ocorrem ao longo de um período de alguns milhares de anos. Os ciclos de Milankovitch são descritos como forças fracas, mas consistentes, como o fio de um riacho que eventualmente corrói uma montanha. Estes não criam efeitos num período tão curto como 100 anos. Da mesma forma, não houve nenhum evento cataclísmico como aquele que exterminou os dinossauros, o que poderia ser a nossa outra explicação. Acredita-se que este meteoro tinha 10 km de largura e atingiu a força de 21 a 921 bilhões de bombas atômicas de Hiroshima. Cerca de 75% das espécies morreram nas mudanças climáticas que ocorreram posteriormente. Se algo assim tivesse atingido a Terra desde 1850, teríamos notado. Nenhum dos nossos outros ciclos pode ser responsável por aumentos de temperatura como esse. Ou melhor, eles já estão contabilizados no modelo. Compreendemos suficientemente bem o El Niño para que possamos dizer que não tem nada a ver com isso. Isso não se deve aos ciclos do Sol, da Lua ou da Terra. No entanto, há um fator que explica essa mudança nas temperaturas globais: a atividade dos seres humanos. Não é a primeira vez que organismos vivos têm impacto na temperatura global. Acredita-se que algumas das mudanças que vemos aqui são causadas pela introdução de plantas que absorvem CO2 e liberam oxigênio. Da mesma forma, quando a vida ainda era constituída por organismos unicelulares, há cerca de 2,4 bilhões de anos, o surgimento pela primeira vez de cianobactérias capazes de fotossintetizar teve um impacto enorme na atmosfera. Pela primeira vez, um organismo começou a colocar oxigênio na atmosfera. Isso ocorreu a tal ritmo que houve um evento conhecido como o Grande Evento de Oxigenação, que coincidiu com uma queda significativa na temperatura global. Alguns cientistas acreditam que o mundo inteiro quase congelou, pois há evidências de atividade glacial no Equador, uma terra bola de neve, como ficou conhecida. O que aprendemos com isso é que o equilíbrio das temperaturas globais é muito delicado. Uma única espécie que começa a alterar a proporção atmosférica de gases pode ter um impacto enorme, sobrecarregando os efeitos mais sutis dos ciclos de Milankovitch. E desde 1850, os humanos mudaram definitivamente a forma de interação com a atmosfera. Ao contrário dos cerca de 10 mil anos anteriores de história humana, desde 1760 e a Revolução Industrial, a atividade humana produziu grandes quantidades de gases de efeito estufa como resíduos da industrialização e da agricultura. Nos últimos 40 anos, cada década foi a década mais quente já registrada, desde que começamos a monitorar as temperaturas globais em 1850. Os níveis de CO2 estão agora em uma média global de 410 partes por milhão e o metano em 1866 partes por bilhão, que é mais alto do que vimos nos últimos 800 mil anos, o que significa desde antes de cerca de 8 eras glaciais e períodos interglaciais entre elas. Todo esse calor extra tem impacto em seu próprio ciclo de feedback. Vamos falar sobre incêndios florestais. A Terra tem muito mais carbono do que a atmosfera, mas a maior parte dele está armazenada no solo, ou nas profundezas dos oceanos, ou na biomassa que inclui árvores, fitoplâncton, plantas e animais. Infelizmente, a vegetação está secando em todo o mundo por causa da seca e do calor. Isso significa que é mais suscetível ao fogo. Há um bioma na Terra chamado taiga ou boreal, uma região que se estende pelo Canadá e pela Rússia. É o segundo maior bioma da Terra depois dos oceanos e consiste principalmente em florestas de coníferas. Em 2014, um incêndio atingiu uma seção da floresta boreal nos territórios do noroeste do Canadá com 7 milhões de acres.
Só esses incêndios liberaram cerca de 103 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Isso significa que só esse incêndio liberou para a atmosfera metade da quantidade de carbono que todas as plantas e árvores do Canadá normalmente absorvem em um ano inteiro. Isso cria uma espécie de ciclo de feedback. Quanto mais CO2 na atmosfera, pior a frequência e a gravidade dos incêndios florestais e mais CO2 é liberado. A queima de biomassa é atualmente responsável por 30% da produção total de dióxido de carbono em todo o mundo, mas como o Ártico está aquecendo mais rapidamente do que qualquer região da Terra, esses incêndios podem aumentar em número e intensidade. Em 2016, 8,6 milhões de acres foram queimados na taiga russa, e num nível direto, não nos esqueçamos dos incêndios florestais que ocorreram há alguns anos na Grécia, na América do Norte e noutros locais do mundo, que trouxeram tragédia diretamente às pessoas. O problema da queima de árvores é que elas liberam grande parte do carbono que absorveram de volta para a atmosfera. Essa terra também demorará um pouco para regenerar, já que as árvores levam décadas para atingir a maturidade. Embora essas florestas estejam voltando a crescer, elas não estão com a mesma capacidade que tinham. Em 1988, um incêndio atingiu grande parte do Parque Nacional de Yellowstone, danificando 36% do parque. 20 anos depois, menos de 30% da área queimada recuperou a cobertura florestal. Se você realmente deseja ver o impacto global dos incêndios florestais, dê uma olhada nisso. Esta é uma filmagem do incêndio florestal na Austrália, que ocorreu do final de 2019 ao início de 2020. No dia 30 de dezembro, a fumaça dos incêndios já podia ser vista do espaço. Seu tom marrom revelador os separava das nuvens de vapor de água ao lado deles. As fogueiras arderam durante toda a noite, e quando a manhã chegou, houve já um aumento notável em seu tamanho. Neste dia, os militares foram enviados para algumas regiões isoladas para ajudar na evacuação de civis presos. A esta altura, a trilha de fumaça alcançava o Oceano Pacífico por pelo menos 1.000 quilômetros. Os incêndios continuaram a queimar durante a noite, e pela manhã ficou claro que o vento havia mudado, levando a fumaça para uma direção mais leste, cobrindo completamente a vizinha Nova Zelândia. Para alguma referência, Sydney fica por aqui e também foi completamente coberta pela fumaça. Isso reduziu bastante a visibilidade, mas também reduziu a qualidade do ar para as pessoas respirarem. Sydney teve a pior qualidade do ar de qualquer cidade do planeta durante esse período. O último dia nesse timelapse realmente mostra o efeito global de tal evento. Neste dia, os incêndios ainda queimavam e a fumaça dos 4 dias anteriores ainda era visível no ar, mesmo depois de se dispersar um pouco. A trilha de fumaça tinha então milhares de quilômetros de extensão. Os incêndios florestais são, de fato, uma ocorrência natural na Austrália, no entanto, nenhum foi visto nesta escala. Mas não são apenas os incêndios florestais. E o mais importante é que a cobertura global da superfície do gelo tem diminuído consistentemente desde 1950, algo que os cientistas não acreditam que tenha acontecido nos últimos 2.000 anos. Como você deve se lembrar, isso tem um efeito indireto no ciclo de Milankovitch, já que um planeta com menos gelo na superfície não reflete tanto o calor do Sol, então tende a ficar ainda mais quente. E, infelizmente, as rápidas mudanças na temperatura global tendem a levar à extinção de espécies. Normalmente leva milhares de anos para a vida se adaptar às condições que você pode encontrar durante uma era glacial, como os mamutes peludos, às condições atuais, como os elefantes. A seleção natural leva tempo para desenvolver em uma espécie as características necessárias para prosperar em um novo ambiente. Se as espécies não tiverem esse tempo, ou terão de se mudar para um novo ambiente mais adequado a elas, ou desaparecerão. E à medida que as zonas habitáveis começarem a migrar em direção aos polos, algumas zonas desaparecerão completamente, enquanto serão criados ambientes desérticos, aos quais a vida em geral está mal adaptada. É importante observar que estes eventos não são imparáveis. A mudança na temperatura global tem alguma dinâmica, mas se nós, como humanos, encontrarmos formas de parar de alterar a proporção da atmosfera, então, com o tempo,
os ciclos de Milankovitch assumirão novamente o controle e o aumento da temperatura deve cessar. É por isso que é tão importante que os governos ouçam os relatórios de instituições como o IPCC, um grupo internacional de cientistas financiado por vários governos, encarregado de descobrir a realidade das alterações climáticas e que em 2021 divulgou seu 6º relatório de avaliação explicando seu embasamento científico. Nesse relatório, afirmaram que é inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, os oceanos e a Terra. No entanto, também oferecerão sugestões, nomeadamente a importância de parar ou reduzir rapidamente as emissões de CO2 até o valor líquido zero, uma vez que o CO2 é o maior contribuinte para as alterações climáticas, seguido pelo metano. Eles também recomendaram o desenvolvimento de instalações de remoção de dióxido de carbono a serem estabelecidas em todo o mundo. Alguns deles já estão em operação, como o projeto Longship na Noruega. O seu objetivo é retirar CO2 da atmosfera e enterrá-lo no subsolo em reservatórios esgotados de combustíveis fósseis. O IPCC afirma que ações como esta, se forem suficientemente generalizadas, reduzirão a temperatura da superfície global e até reverterão alguns outros processos, como a acidificação dos oceanos. Pessoalmente, não estou muito convencido com os atuais projetos de captura de carbono, mas eles existem. Mas estes esforços precisam ser feitos a nível governamental, em larga escala. Em última análise, o meu objetivo com este vídeo foi examinar o que significava o aquecimento global no contexto da história mais ampla da Terra. A partir disso, podemos ver que não é realmente correto dizer que vivenciamos no período mais quente. No entanto, esse fato por si só não nos isenta da responsabilidade e preocupação com o problema. A mudança climática é um processo que normalmente leva milênios. Percebi que a parte preocupante não é necessariamente a mudança em si, mas sim a velocidade com que ela está acontecendo. Algumas formas de vida podem ficar para trás, e como a humanidade vai lidar com isso, não sabemos, pois não estamos aqui há tempo suficiente para ter que lidar com os extremos no passado. Embora a atividade humana tenha acelerado certos elementos, e embora possamos desfazer parte do que foi feito através das nossas ações agora, algumas coisas como o aumento do nível do mar permanecerão conosco por até 1000 anos. De acordo com o último relatório do IPCC, já ultrapassamos o ponto sem retorno de 1,5 graus Celsius e precisaremos de mudanças rápidas e fundamentais na nossa sociedade nesta década para impedir que vá mais longe do que isso. Isso será difícil. No entanto, não há forma de nós, como espécie, conseguirmos alcançar este caminho difícil, a menos que possamos concordar sobre os fatos que o sustentam. Sem esse contexto mais amplo de dados acordados, será sempre perfeitamente possível chegar a uma ampla gama de conclusões e a diferentes caminhos que devemos seguir. É por isso que, quando se trata de qualquer discussão, o contexto é tão importante. Ao observarmos os padrões da história do nosso planeta, vemos que o atual aumento das temperaturas globais é um evento induzido que não corresponde aos padrões já existentes e coincide perfeitamente com a atividade humana. Debata o que você deseja fazer com essas informações e o melhor caminho a seguir diante delas. Mas estes são os fatos, gravados no gelo e nos organismos há muito tempo mortos. Contra isso, não há argumento. Em última análise, os ciclos da Terra estão ao nosso redor. Eles são fluidos, às vezes se misturam, outras vezes trabalham em oposição. Embora seus extremos possam ser destrutivos, podemos aprender a conviver com eles e certamente garantem que a vida na Terra não seja entediante. Nós, como seres humanos, agora fazemos parte desse processo, embora ainda não se saiba se a ascensão e queda humana também seja cíclica. Talvez nosso domínio sobre este planeta aumente até que esses ciclos não sejam um páreo para nós, e em um determinado momento, poderemos definir o clima e a temperatura como quisermos. Mas talvez esse dia esteja muito distante. Por enquanto, é muito importante compreender os ciclos do planeta e como os influenciamos, porque, quer os ignoremos ou não, eles nos afetam. Pelo menos agora, quando alguém oferecer questões sobre o clima global em uma conversa educada, você sabe o suficiente para ir um pouco mais longe.
Eles podem ou não gostar dessas respostas e pode ser o fim da conversa. Mas, na minha opinião, é um assunto fascinante para se conhecer. Muito obrigado a todos que se inscrevem no canal, todos que comentam, que assistem e que curtem o conteúdo. É sempre uma alegria contar com o apoio de vocês. Quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem nenhuma interrupção ou propaganda? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube e também nossa campanha no Apoia-se. Além de você ajudar financeiramente o Astro Brasil, também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado a todos os vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.